Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Hoje estamos acompanhados por duas excelentes colegas indianas. Tenho comigo a professora Anuradha Chenoy, ex-diretora da Escola de Estudos Internacionais da Universidade Jawaharlal Nehru, e Kanika Raka, professora assistente na Escola de Políticas Públicas Kautilya. Anu, Kanika, sejam bem-vindas. Anu, Kanika, welcome. Oi, Pascal. Feliz por estar aqui. Obrigado por me receber. Fico feliz por ter vocês dois online. E Anu, desculpe por sempre errar o nome da universidade. É tão difícil de pronunciar. Mas vamos direto ao assunto, que é a Índia em 2026. O que estamos vendo agora, estamos gravando na quinta-feira, 22 de janeiro, é que há muita coisa acontecendo em Davos, na Suíça, no meu país natal. E parece que as elites ocidentais estão desistindo de toda essa encenação de é uma ordem internacional baseada em regras e todos são iguais. Vimos o primeiro-ministro canadense dizendo abertamente, vamos abandonar a encenação. Todos sabemos que isso era uma hegemonia dos Estados Unidos. E parece que os europeus estão dispostos a encerrar isso. No entanto, a Índia e os países do BRICS vêm trabalhando e dizendo há anos que esse sistema não pode continuar. Anu, quais são seus pensamentos sobre isso? Anu, what are your thoughts about this? Two things, Pascal. Firstly, I think, Duas coisas, Pascal. Primeiro, acho que o surto em Davos, de Carney e outros, se deve principalmente à Groenlândia e às políticas de Trump, não apenas em relação ao hemisfério ocidental, mas também ao hemisfério noroeste. Eles não estão reagindo à Venezuela, estão reagindo à Groenlândia e a Davos. O Canadá, e especificamente, por exemplo, Macron até disse em seu tweet diretamente a Trump, estamos com você em relação ao Irã e à Venezuela, mas por que a Groenlândia? Deixe isso de lado. Então, a continuidade colonial e neocolonial me parece bastante clara no que diz respeito a Davos. E a imprensa em torno de Trump também disse que ele estava indo para lá para arrecadar mais alguns bilhões. Os países do BRICS, sobre essas questões, vêm dizendo isso há anos. E foi por isso que se formaram, porque não têm voz e querem se conectar também com o Ocidente. Eles não são contra o Ocidente, mas querem trazer o Sul global junto com eles, especialmente em um momento em que esse tipo de política imperial se tornou tão explícita sob Trump. Antes, ela tinha uma outra fachada, democracia, e assim por diante. Ao mesmo tempo, os BRICS estão sendo ameaçados porque Trump tentou, de forma muito sistemática, atacar todos eles. É possível ver o tipo de confronto acontecendo individualmente com os países dos BRICS. Não coletivamente, é claro, porque não se trata desse tipo de coletivo. É mais uma questão de comércio, economia e finanças. Mas Rússia, China e Irã são os três principais países dos BRICS. O Brasil já está sob ataque, e Trump disse que imporia tarifas de 10% a qualquer país que tivesse algo a ver com os BRICS. Ainda assim, os BRICS continuam com sua própria agenda, expandindo-se gradualmente. Acho que eles usam aquele tipo de slogan chinês que diz aumente suas capacidades e espere o momento certo. Então há apenas 1 ou 2 dias. Isso tem sido um processo. O governo indiano e o Banco Central, que chamamos de Reserve Bank of India, na verdade, propuseram ao primeiro-ministro e ao ministro das Relações Exteriores que a troca de moedas digitais entre os países do BRICS fosse incluída na pauta da reunião do BRICS deste ano, da qual a Índia é a presidente. Agora, esse é um passo muito importante, porque não será como o SWIFT, mas facilitará os acordos de troca de moedas e comércio entre os países do BRICS e tornará as coisas mais simples. Isso foi proposto apenas no Rio, no ano passado, e ninguém achava que o Banco Central da Índia resolveria isso tão rapidamente. E se eles dizem que querem isso na pauta, significa que a Índia concordou. Enquanto em outras questões a Índia estava indo um pouco devagar, há muita pressão dos Estados Unidos sobre a Índia para desacelerar o BRICS. É por isso que, como você sabe, a questão tarifária não foi resolvida. Na verdade, foi ampliada. Então dá para ver que o BRICS vai continuar a responder aos Estados Unidos.
Eles não vão aceitar o tipo de pressão que diz que não se pode ter esses tipos de alianças plurilaterais ou minilaterais, chame como quiser. Eles nem são uma aliança, são apenas um fórum que se concentra na base material da multipolaridade. I see. Kanika, Entendo. Kanika, temos visto muitos ataques ao BRICS recentemente, certo? Donald Trump declarou abertamente que não quer que os países cooperem nesse formato. E sabe, especialmente com o Brasil, ele parece achar que o hemisfério sul pertence aos Estados Unidos. Ele acabou fazendo muitos inimigos, inclusive na Índia. É impressionante como ele conseguiu arruinar essa relação. Qual é a sua avaliação sobre isso? What is your assessment of this? Talvez eu também deva responder ao que o professor Shinoy estava dizendo antes. Quando você observa a forma como Donald Trump meio que destruiu o relacionamento com a Índia, é sinceramente muito surpreendente. Uma das coisas que mais chamam a atenção é quando Jeffrey Sachs fez um comentário recente na ONU sobre o comportamento de Trump e o que ele está fazendo de errado. Isso teve tanta repercussão na mídia indiana e na comunidade estratégica indiana que todos queriam saber mais sobre de onde vem essa visão e como os americanos estão pensando a respeito. Porque, se você olhar para a política externa indiana antes, nunca foi uma ideia muito confortável imaginar que uma aliança com os Estados Unidos pudesse sequer ser uma possibilidade. O fato de a comunidade estratégica indiana ter ido além e entrado numa parceria estratégica, houve muita mudança que precisou acontecer dentro da própria comunidade estratégica indiana, na forma como a Índia trabalha com os Estados Unidos, por causa da desconfiança que vinha da maneira como o relacionamento era durante a Guerra Fria. Portanto, ultrapassar essa barreira foi um grande passo para a Índia. E o fato de os Estados depois terem prejudicado o relacionamento, depois de a Índia ter superado essa barreira, é algo que também não é visto com muito conforto dentro da Índia. Não tenho certeza de como isso é visto pelos Estados Unidos neste momento, mas definitivamente não é bem visto pela Índia. E apenas para responder a algo que o professor Shinoy mencionou sobre o BRICS e sobre como o Sul Global está encarando os comentários do primeiro-ministro canadense. Eu realmente sinto que há um senso de unidade começando a surgir, porque quando olhamos para o Sul Global como um todo, toda a conversa em torno disso, como a narrativa começou a se formar, muita gente na comunidade estratégica sentia que o Sul Global não tinha necessariamente uma agenda unificada. E essa é uma de suas fraquezas quando se observa como o G7 se comporta e se envolve com o mundo. Mas aos poucos, é possível perceber um sentimento de unidade emergindo em relação ao que eles querem do mundo. E isso muda muito também em termos de engajamento, certo? Porque antes os países do Sul Global estavam sempre no papel de receptores de ajuda, de receptores de muitas estruturas institucionais. Mas agora, se eles começarem a definir essas estruturas institucionais, então a mudança começa a acontecer gradualmente. E eles também passam a se unir como um só. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack, é pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Quero dizer, um dos principais problemas é que grande parte da infraestrutura global ainda é ocidental. É por isso que é tão fácil para os Estados Unidos e os europeus dominarem esses sistemas, incluindo, é claro, a infraestrutura internacional de investimentos. Por um lado, os BRICS disseram que querem construir alternativas a isso. Por outro, sinalizaram que não querem lutar contra as estruturas existentes. Não se trata de destruí-las. Parece, no entanto, que os Estados Unidos têm a ideia de uma bola de demolição. Anu, o que você está vendo que a Índia está tentando fazer agora para contribuir com essa nova infraestrutura, talvez indo além do sistema de pagamentos?
Bem, veja, uma questão é claro que o Sul global não é coordenado. Eles não têm um centro de comando. Nunca foi hegemônico. Ninguém no Sul global jamais foi hegemônico. Potências regionais, sim, mas dentro de uma hierarquia de hegemonia ocidental. Então, no máximo, o que eles têm é o movimento dos não alinhados, onde se reúnem uma vez por ano ou a cada 2 anos. E se há uma cúpula, ela é muito declaratória, mas dá indicações de como esses países se movem. E, a partir disso, surgiu o BRICS. No que diz respeito às instituições, sim, eles têm o novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco de Infraestrutura do BRICS, como é chamado. The New Development Bank, or the BRICS Infrastructure Bank, it's called. E como eles se reúnem uma vez por ano, cada país que assume a presidência organiza quase uma centena de encontros, que são bastante dispersos. BRICS Global, BRICS Jovem, BRICS Mulheres, BRICS Empresários. Essas não são instituições formais, mas se transformaram em redes que se reúnem, coordenam e desenvolvem estratégias. Foi assim que, no ano passado, quando a Índia ocupou a presidência do G20, propôs que a União Africana fizesse parte do G20 e, pelo menos, facilite reuniões do BRICS. Portanto, instâncias que precisam fazer voo global. No que diz respeito a outros aspectos, o BRICS não tem obrigação de excluir o Ocidente. No intention of excluding the West. It's non-West, it's not anti-West. Não é anti-Ocidente, é não-Ocidente. Eles respeitam e querem, bem, todos eles querem, mesmo quando há confronto com a China. E acho que isso apareceu em muitas das suas conversas sobre estudos de neutralidade. O ponto de vista chinês é que eles gostariam de se engajar com os Estados Unidos e o Ocidente em condições de igualdade. O que eles querem é dignidade, igualdade e inclusão, e, muito importante, multipolaridade, um mundo não hegemônico. É isso, tudo em linha com, você sabe, a Carta da ONU. Então, a instituição na qual eles confiam é a Carta da ONU e seus órgãos, dos quais o próprio Trump, apenas há alguns dias, retirou os Estados Unidos de mais de 60 deles. Mas, para os BRICS, para o Sul Global, a ONU é a principal organização. Eles ainda dependem dela porque, para os mais fracos, continua sendo a melhor instituição. Então, por que criar instituições alternativas? Esse Conselho da Paz do Trump, por exemplo, sobre o qual acho que você fez uma análise muito boa, é, na verdade, um esquema de pirâmide. Não é uma alternativa às Nações Unidas, e eu concordo com isso. Mas é algo que Trump quer, sabe, dominar e ditar. E não se trata apenas do Conselho ou Plano de Paz para Gaza, é sobre qualquer conflito, ou seja, os países envolvidos poderiam, sabe, intervir ou servir como um grupo de aconselhamento para Trump em relação ao Sudão, à Somália ou a qualquer outro lugar. Então, os BRICS estão observando isso. So, BRICS is looking at that. Just today I saw that India. Hoje mesmo, vi que a Índia realmente tem dúvidas sobre aderir a isso, embora o Paquistão, os Emirados Árabes Unidos e Netanyahu já tenham se juntado ao Conselho da Paz e talvez eles devolvam $1 bilhão, não sei. Então, espero que a Índia não entre e mantenha seu princípio de autonomia estratégica. Acho que esses são os princípios ou o arcabouço conceitual do movimento dos BRICS. Mesmo que às vezes entrem em conflito entre si ou tenham seus próprios problemas, eles estão negociando seu caminho por esse terreno internacional muito volátil com esses conceitos de multipolaridade, autonomia estratégica, oposição às sanções unilaterais, independência de escolha e a esperança de que outros se juntem a eles nisso. Sim, e às vezes se esquece que os BRICS, entre si, já são multipolares, certo? Eles já funcionam dessa forma, assim como a ASEAN funciona de um modo muito não eclético, mas interconectado entre seus membros. Não é hierárquico, como o Ocidente é estruturado em grande parte. E só um comentário. O fato de a Rússia ter dito que quer entrar, quer dizer, ele disse que quer entrar com $1 bilhão em ativos congelados, é quase como se o Putin estivesse provocando eles, provocando de volta o Donald Trump. É como se eles estivessem sendo muito espertos um com o outro. Dá pra ver isso.
Mas Kanika, vamos continuar. Você sabe, você esteve em uma das minhas conferências há 5 anos. E eu me lembro que você estava realmente escrevendo. Tenho sua apresentação em algum lugar por aqui. Você fez uma palestra sobre o movimento dos não alinhados e o TNP. Então você estudou bastante o movimento dos não alinhados e o papel da Índia nele. Você poderia talvez fazer uma conexão. Índia, o movimento Listener Bring of Wings, Temas Memi. BRICS, from what you know. Além disso, vou acrescentar aqui um pouco da minha resposta à professora Shinoy. Quando olhamos para o MNA hoje, não tenho certeza se posso dizer que ele ainda existe de fato. Quero dizer, é tão relevante quanto o TNP, eu diria, neste momento, como o tratado. Há reuniões, você vai a essas reuniões, mas o quanto realmente resulta do MNA ou do TNP hoje é algo discutível. Não há muito que dê credibilidade em termos de como isso pode levar a conversa adiante entre os Estados. Quando olhamos para os BRICS, então, enquanto a professora Shinoy escrevia e apontava que os BRICS estão se unindo e trabalhando no novo Banco de Desenvolvimento e analisando a moeda digital, também existe uma realidade que não podemos negar. Os próprios BRICS, entre si, têm muitos problemas também. Estou me referindo principalmente à Índia e à China neste caso, mas há muitos outros países que estão se juntando. O BRICS tem sido cuidadoso quanto aos tipos de países que traz para o BRICS Plus que está sendo desenvolvido. Por exemplo, a Argentina tem tentado ingressar, mas não conseguiu, e o mesmo vale para o Paquistão. Portanto, eles estão sendo conscientes em relação aos países originais do BRICS e aos seus requisitos à medida que o BRICS Plus se desenvolve. E também é uma realidade que dentro do próprio BRICS há muitas questões não resolvidas. Então, ao comparar, por exemplo, a ASEAN e o BRICS, não acho que seja uma boa comparação, porque quando a ASEAN foi formada, ela teve plena consciência de que não permitiria que seus problemas bilaterais ou disputas territoriais interferissem na organização de nenhuma forma. Mas a ASEAN está obviamente desmoronando também por causa disso, porque não é fácil trabalhar com Myanmar. Ela nem consegue lidar com a questão entre Tailândia e Camboja de forma neutra. Então isso se torna um problema de longo prazo também para os BRICS, em relação à forma como conseguem trabalhar juntos. Uma vantagem que o G7 teve até o ano passado era que entre eles não havia confusões, nenhum espaço para disputas de soberania. Todos dentro do G7, ou do Norte Global, como costumamos chamá-los, estavam basicamente alinhados em sua visão de mundo. Mas o Sul Global, anteriormente, não estava tão alinhado. E é por isso que, quando se observa o engajamento com o Ocidente, nunca se trata de uma ideia anti-Ocidente, como estávamos discutindo. Não é um conceito anti-Ocidente. Quer se engajar com o Ocidente o máximo possível, porque dentro do Sul Global e dos BRICS ainda existem questões de disputa que podem gerar problemas no longo prazo. Anu, como você acha que isso está se desenrolando? Quero dizer, especialmente aquele ponto de contestação, como a Kanika mencionou. Bem, veja, em primeiro lugar, eu tenho um tipo diferente de paradigma. Acredito que, com muita frequência, o MNA, o Movimento dos Não Alinhados, define o tom. A reunião foi realizada em Kampala no ano passado e será realizada novamente neste ano. O que eles fazem é dizer abertamente o que muitos desses países hesitam em dizer por medo dos Estados Unidos. Então, sobre a Venezuela, por exemplo, e a intervenção, a Índia não fez nenhuma declaração forte condenando a violação do direito internacional. Eles apenas disseram que a situação está se desenrolando e que é preciso observar. Mas o MNA disse que isso é um ato de guerra e disseram isso coletivamente como um grupo de 120 estados do Sul global. Portanto, esses países do Sul têm suas fragilidades. So these countries of the South, they have their weaknesses. Many of them are in delicate
Muitos deles estão em conversas delicadas com os Estados Unidos sobre tarifas. Então, estão sempre se resguardando. Mas a NAM pode dizer isso, e sob a cobertura da NAM eles fazem essas declarações. Esse é um ponto. Segundo, acredito que a NAM não é uma aliança militar nem de outro tipo. Ela fornece direção e normas, e a Kanika tem razão, parece ter muito pouca relevância. Mas para mim, seja a ASEAN, o BRICS, a União Africana ou a CELAC na América Latina, todos se apoiam nos ombros da NAM, no sentido de que são democráticos. Portanto, haverá problemas em suas relações bilaterais e, às vezes, até guerras entre países da NAM, Índia e Paquistão, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se você observar os princípios da ASEAN, ou a política externa do Vietnã dos 4 nãos, ou o que muitos países do Sudeste Asiático, da Ásia ou da África dizem, é possível ver que as raízes remontam ao que o MNA vem afirmando ao longo dos anos, desde a década de 1960, em suas declarações oficiais até hoje. O foco deles é que não querem fazer parte de uma aliança militar. Não querem fazer parte de blocos confrontacionais. Querem se concentrar no desenvolvimento, nas relações mútuas, querem um sistema internacional integrado, querem seguir a Carta da ONU. Então, as palavras são as ideias que depois moldam o comportamento. É assim que eu vejo. Então, não estou descartando o MNA. Vejo como algo que troca ideias dentro de uma estrutura conceitual e depois cria, sejam organizações regionais. Eu poderia traçar paralelos entre o que o MNA disse e o que a Organização de Cooperação de Xangai, por exemplo, disse, ou o que a União Africana disse, se você olhar os documentos, ou o que aconteceu no G20 na África do Sul e o que Ramaphosa disse durante a reunião e por que os Azuena boicotaram. Então, eles estão em uma espécie de confronto suave com o Ocidente, sem serem anti-ocidentais. Como Kanika disse, eles são, na verdade, muito pró-Ocidente, mas gostariam de obter vantagens de todas essas rivalidades confrontacionais e, de alguma forma, se beneficiar delas, trabalhando dentro das Nações Unidas e sem deixá-las de lado. Acho bastante interessante, na verdade, que tenhamos organizações internacionais criadas para ter força e poder muito concretos. Como a OTAN, obviamente, certo? Eles podem ir lá e bombardear coisas. Esse é o poder máximo. Mas também temos outras instituições que foram construídas de forma diferente. Você sabe, as Nações Unidas foram estruturadas de modo que não possam ser usadas contra nenhuma das grandes potências, com os 5 poderes de veto e seus interesses centrais. O MNA foi criado de forma que funcione apenas como uma estrutura. Tive uma conversa muito interessante com o ex-ministro das Relações Exteriores de Malta, dos anos 1970, Alexander Trigona, e ele me contou que a pessoa que se opôs e tornou impossível que o movimento dos não alinhados tivesse uma sede, com o secretário-geral e tudo mais, foi Tito. Tito se opôs porque disse que se criássemos uma sede e uma instituição formal, os soviéticos tomariam o controle. Ele tinha medo de que os soviéticos realmente interviessem nisso. Então eles mantiveram tudo deliberadamente vago. E, de certo modo, o BRICS parece estar seguindo esses passos por enquanto. A Organização de Cooperação de Xangai, é claro, tem uma sede e estruturas definidas. Mas o BRICS ainda está em uma situação em que há coordenação, não integração, certo? Kanika, e depois Anu, o que vocês acham? Veremos em algum momento o primeiro país ocidental tentando se juntar a esse movimento, ou ainda estamos longe disso? Então, por movimento, você quer dizer o movimento dos países não alinhados? Desculpe, quis dizer BRICS. O movimento dos não alinhados tem 2 ou 3 países ocidentais, certo? Malta, e não tenho certeza. A Irlanda faz parte também? Não tenho certeza, porém. Não. 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 Mais Chipre costumava ser, eu acho. Sim, Chipre vai ser. Mas talvez, Kanika, você acha que agora haverá um incentivo para o BRICS,
ou para os países ocidentais tentarem se aproximar do BRICS. Porque, como você disse, esta é a primeira vez que os países ocidentais têm uma discordância séria sobre quem fica com aquele pedaço de território, a Groenlândia. Talvez seja a Islândia, não sabemos. Eu não sei, porque Donald Trump cometeu aquele erro entre a Islândia e a Groenlândia. Mas sim, voltando ao que você estava dizendo sobre o BRICS e a possibilidade de países ocidentais aderirem, acho que é uma faca de dois gumes em termos de como abordar isso. Ou você vê o BRICS como um processo liderado pela China, e então alguns países podem querer se juntar ao BRICS, ou podem preferir aderir à OCS, já que essa é uma estrutura coliderada por China e Rússia. Isso determinaria muito sobre como eles se posicionam nesse novo espaço multilateral. O que estamos vendo agora, cada vez mais, é que por causa do que você mencionou antes, quando Trump estava se retirando de tratados e saindo de muitos agrupamentos multilaterais, isso significa que cada agrupamento que se forma agora tem voz própria sobre o que quer fazer em questões específicas. Mas também significa que a ONU definitivamente fica mais fraca a cada dia. Isso é uma coisa. A outra questão que surge é que nenhum país vai depender de apenas um grupo para determinar o que diz e faz. Por exemplo, com o G7, sabia-se que havia alinhamento em todas as questões que surgiam em nível global. Mas aqui acredito que se algum estado acabar ingressando no BRICS por uma questão específica, também poderá se juntar a outro grupo, um grupo trilateral por outro motivo. O que estamos vendo agora é Índia, Austrália e China se unindo para discutir parcerias tecnológicas, ou vemos exercícios do Quad acontecendo. O BRICS está analisando o desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento ou dos pagamentos digitais como uma estrutura. Portanto, há engajamentos baseados em temas específicos que vão definir a cooperação multilateral mais do que um tipo de engajamento holístico, que era o que víamos antes. Certo. E como você disse antes, Anu, parece que essa ideia de não alinhamento está realmente ganhando muita força. Estamos caminhando para um mundo não alinhado. Exceto pelos Estados Unidos, exceto pela OTAN, ninguém está formando uma aliança. Embora o Ocidente queira retratar qualquer tipo de oposição à sua liderança como uma aliança. Quero dizer, Rússia e China não estão em uma aliança. Mesmo o apoio que deram ao Irã na recente operação de mudança de regime não foi uma aliança. Foi um apoio, digamos, pontual, apenas naquela questão. E vemos outros agrupamentos que não estão criando estruturas ou alianças permanentes. Estamos vendo os estados tentando avançar individualmente. Você também vê dessa forma? Com certeza. Em primeiro lugar, não vejo nenhum tipo novo de aliança permanente, sabe, com uma estrutura de aliança ou algo como um artigo 5 acontecendo de fato. Na verdade, isso está sendo desacreditado porque o que está acontecendo, acredito, também está ligado à sua pergunta anterior sobre se algum país ocidental se juntaria ao BRICS. Todos podem ver o que está acontecendo dentro da OTAN e da UE, onde eles estão se afastando mais do que nunca desde a Segunda Guerra Mundial, com as diferenças aumentando. E quando a Europa era tão dependente dos Estados Unidos, agora alguns deles estão começando a ver os Estados Unidos como uma ameaça, por causa da Groenlândia e desse medo. Então, quando eles achavam que a ameaça vinha apenas do flanco leste da Rússia, ainda pode vir de lá, ela também está vindo dos Estados Unidos. Haveria, portanto, uma corrida, se isso avançar, se não recuar, se continuar. Acho que o tipo de sinergia que a Europa tinha com os Estados Unidos foi prejudicado, em certa medida. Assim como o tipo de admiração que a comunidade estratégica indiana tinha pelos Estados Unidos também foi afetado. Tornou-se um amor não correspondido. É mais unilateral. Então, nesse um ano ou algo assim, a política externa de Trump abalou muitas alianças tradicionais e parcerias estratégicas. E nisso há volatilidade. E o mundo está mudando.
Então, eu não posso realmente julgar qual país se juntaria ao BRICS, mas definitivamente alguns desses países querem aderir ao novo Banco de Desenvolvimento, que é uma instituição de destaque do BRICS, e isso está avançando. Não é nada comparado ao Banco Mundial ou ao FMI, mas é interessante. Outra coisa que eu não chamaria de uma alternativa, eu chamaria apenas de diferente. Uma alternativa seria algo oposto ao sistema capitalista neoliberal dominante, o que não é o caso. Ele faz parte do sistema, mas tem diferenças no sentido de que não impõe condições, não é liderado por doadores, é liderado pelos beneficiários. O beneficiário decide para que quer usar os empréstimos. Parte dos empréstimos é recebida nas moedas nacionais, o que é algo enorme. E é isso que realmente está deixando os Estados Unidos muito tensos. Toda essa fobia da desdolarização, ela na verdade não existe. O dólar continua sendo a principal moeda estratégica de troca internacional e continuará assim. O que acontece é que esses países estão buscando comercializar entre si em suas moedas nacionais, o que os ajuda até certo ponto a contornar e evitar o sistema dominante do dólar e economizar uma boa quantia em reservas estrangeiras. Em alguns países muito endividados, especialmente os menos desenvolvidos, eles conseguem fazer esse tipo de acordo de troca. A troca de moedas digitais ou câmbio de moedas eletrônicas dentro dos BRICS primeiro e depois com outros, certamente ajudará nisso. Mas ainda será um comércio globalizado, que é o que todos querem, apenas sem que uma única potência dite os termos do comércio e assim por diante. Dictating the terms of trade and so on. Foi bastante irônico que Scott Bessent, o secretário de Comércio, ontem ou anteontem, tenha dito que a globalização fracassou para os Estados Unidos. Ou foi outra pessoa? Não foi o Bessent, foi outra pessoa. Mas um dos representantes de comércio disse que a globalização fracassou para os Estados Unidos. E eu pensei, sim, vocês são a maior economia do planeta. De que forma, em que sentido, isso fracassou para vocês? Além disso, como a Anu acabou de dizer, todo esse esquema não dá para superestimar o tipo de esquema que é quando você concede a outro país um empréstimo denominado na sua própria moeda. Porque basicamente você está dizendo a esse país, ou você dá um jeito de ganhar dinheiro no meu território, ou nunca vai conseguir me pagar de volta. É um verdadeiro esquema. Então, sim, mudar para moedas locais é um grande avanço para os países que recebem esses empréstimos. Mas, Kanika, como você enxerga isso? De que forma esse novo modo de engajamento provavelmente vai avançar e como a Índia vai tentar moldá-lo? Você quer dizer em termos de moeda ou mais em um sentido multilateral? Multilateral. E sabe, existem países receptores, países doadores e, bem, toda a ideia de desenvolvimento global. Talvez também, sabe, a questão que quero levantar é sobre a globalização. Porque, novamente, os Estados Unidos e algumas pessoas no Ocidente dizem que a globalização, da forma como a conhecíamos, acabou. Mas eu não acho. Quero dizer, parece que a globalização está mudando, está disfarçada. Quero dizer, todos os estados estão definitivamente se voltando cada vez mais para dentro. É a nova forma como a globalização está sendo compreendida por todos, seja observando as políticas migratórias da Europa, ou como cada estado está se tornando mais cauteloso em relação às tarifas e ao que isso significa para suas economias e suas populações. Então, sim, todos os estados estão ficando mais cautelosos, com certeza. Mas, quando se trata de engajamento em termos de globalização, não tenho tanta certeza. E o único perdedor em todo esse processo, eu acho, o processo de encontrar valores e normas que possam definir como os estados interagem, é que devido à natureza da geopolítica atual, todos os estados têm espaço para serem ou mais cautelosos ou mais rígidos em seu engajamento com os outros. Assim, há menos espaço para negociação,
menos espaço para discussão e mais espaço para que os estados pensem em termos de valores militaristas, certo? Seja no engajamento em tecnologia ou em minerais críticos, haverá muita cautela na forma como os estados lidam uns com os outros. E a confiança se torna um déficit, eu acho, em termos de seus relacionamentos e interações. A deficit, I think, in terms of your relationship engagement. Então, se você só olhar para os espaços onde se sente à vontade para interagir, não conseguirá ir além disso e construir algo que realmente possa beneficiar o mundo. Essas são coisas que podemos acabar perdendo em nível global. Porque, digamos, como indiano, você pode querer colaborar apenas com certos países ou certos programas de bolsas, já que não tem confiança em como os estados vão se comportar entre si. Amanhã pode haver uma proibição de intercâmbio acadêmico ou uma restrição de viagens. Qualquer coisa pode acontecer, porque vivemos tempos muito voláteis. Então, todos acabam sendo cautelosos em suas interações também. Acho que esse é um dos efeitos colaterais da situação atual em que nos encontramos. Anu, do you see it like that as well? Anu, você também vê dessa forma? E você acha que os estados tentarão criar esses novos marcos normativos? Quero dizer, os Estados Unidos basicamente desmontaram a Organização Mundial do Comércio, que existia justamente para criar uma base sobre como comerciamos uns com os outros. E também internamente, certo? Coisas como segurança de investimento e assim por diante. E tudo isso acabou. Qualquer tipo de investimento nos Estados Unidos neste momento é basicamente uma roleta russa, certo? Você não sabe se ele ainda vai estar lá no ano que vem, ou se Donald Trump vai expropriá-lo, impor tarifas, seja o que for. Simplesmente não há mais segurança de investimento para ninguém. Exatamente. E acho que vou juntar duas das suas perguntas. Há uma crença entre os representantes comerciais dos Estados Unidos de que a globalização foi ruim para eles. E de fato foi, porque aquele foi um período de declínio dos Estados Unidos. E por quê? Porque foram eles que terceirizaram a manufatura. Assim, a desindustrialização nos Estados Unidos, e talvez até em alguns países europeus, incluindo a Alemanha, deslocou-se primeiro para a China, depois para a Índia e o sul global. O que foram os tigres asiáticos e o milagre do Sudeste Asiático? Foi um surto de industrialização, manufatura e crescimento impulsionado pelas exportações, em que seus produtos inundaram esses mercados. Eram exportações baratas, mas faziam parte de uma política coordenada, em que esses grandes países comerciais e industriais decidiram que não queriam aquelas indústrias poluentes em seus territórios. Eles viveriam de patentes e ideias, enquanto as indústrias iriam para a Ásia, África e América Latina. E foi assim que os países do BRICS realmente adotaram essa política, um grande surto de desenvolvimento. Então, sim, a globalização foi ruim para eles. Mas quanto à segunda pergunta, acho que há uma dualidade. Acho que Kanika está certa. Há um aspecto voltado para dentro, e é por isso que o lema é fazer a América grande de novo. Mas o que isso significa? Significa, por um lado, autossuficiência. Eles querem ter influência suficiente para que nenhum outro país possa, de repente, dizer chega de terras raras para vocês e fazer suas indústrias entrarem em colapso. Eles querem autossuficiência em tudo, mas, ao mesmo tempo, não podem sobreviver sem o comércio. Então, por que os Estados Unidos, por exemplo, estão agora vendendo suas armas e seu complexo militar industrial para o mundo todo? Veja, eles estão insistindo com a Europa, com a Índia, com todos. Comprem nossas armas e nós reduziremos nossas tarifas. Ou seja, o comércio não pode parar, a globalização não pode parar, mas ela pode assumir termos um pouco diferentes, como acho que Joseph Stiglitz e outros argumentaram, de que para suas economias o mundo sempre foi integrado. Mas os termos do comércio, os termos da globalização podem mudar. E o seu terceiro ponto sobre a questão normativa é como se pode viver em um mundo sem normas. Não haveria legitimidade, então. Dá para ver que Trump está gradualmente se deslegitimando, mesmo que os estados não o digam abertamente.
The mainstream newspaper is gradually saying so. Os jornais tradicionais estão gradualmente dizendo isso. 2 dias atrás, o New York Times publicou uma matéria fantástica sobre quanto dinheiro a família Trump ganhou. Agora isso é deslegitimar o próprio presidente, mostrando o nível de corrupção, os oligarcas, os 12 bilionários no gabinete de Trump. Então é preciso ter normas, é preciso voltar à Carta da ONU. Talvez seja necessário reformá-la, ampliá-la. Mesmo países pequenos agora têm poder de ação. E vimos isso com o Brasil e até com Cuba, dizendo, sabe, Estados Unidos, vamos continuar com nossas políticas. Não nos importamos com o que vocês dizem. Outros países vão ceder. Então, há essas mudanças, mas a globalização, em diferentes formas, continuará a existir. There are these shifts, but globalization in different forms will continue to exist. How do you think, Anika, that India will Como você acha, Anika, que a Índia vai se engajar no comércio global daqui para frente? Quero dizer, se você observar o desenvolvimento, os números, se comparar a China e a Índia, dá para ver como a Índia ainda tem um grande potencial para alcançar a China, certo? Em termos de engajamento global, de crescimento econômico, enfim. O que você acha que será a abordagem da Índia agora, especialmente em 2026, quando ela assumir a presidência do BRICS? especially 2026 when it has this BRICS chairmanship? Yeah, well, the BRICS chairmanship is something that's going to be Sim, interesting in how India a presidência dos BRICS vai ser interessante em relação à forma como a Índia vai conduzi-la, porque a presidência indiana do G20 mostrou que o país estava empenhado no engajamento multilateral e trouxe uma estrutura muito própria para isso. Além disso, como o G20, assim como os BRICS, tem uma secretaria rotativa e nenhuma sede permanente, é mais fácil imprimir um estilo próprio à presidência. Portanto, pelo que se observa até agora, parece adquirir that a Índia tem esforço a presidência dos BRICS, quando de G20. as it did during the G20 presidency as well. But we'll definitely see how that shapes Mas up veremos in com the certeza coming, como isso vai se desenrolar nos próximos meses. However, when we look at No entanto, India's engagement quando of olhamos trade, para o envolvimento da Índia no comércio, que foi o que você mencionou antes, será interessante observar, quero dizer, eu pessoalmente acho, que pode ser algo muito cauteloso neste momento, porque não há espaço, dentro da forma como a comunidade estratégica indiana está se estruturando, ou de como a política externa indiana está evoluindo, para que ela se envolva livremente com a China, por causa de seu próprio histórico em relação à China. E com o Ocidente, há muito mais acontecendo em termos de como os Estados Unidos estão lidando com tarifas, o que também limita o engajamento da Índia. Então, a Europa é o único lugar onde posso prever um engajamento muito mais claro em termos de comércio e em uma série de questões multilaterais. A Rússia é outro caso em que a Índia continuará a se envolver. Mas a China e os Estados Unidos são, neste momento, áreas problemáticas nas quais a Índia precisa definir como avançará em seu engajamento. Com relação à China, é interessante ver um degelo na relação, porque houve aquele contato que ocorreu ao longo das fronteiras. E, recentemente, também vimos que uma delegação do Partido Comunista Chinês visitou a sede do partido do atual governo indiano, onde se reuniram e discutiram uma série de questões. Portanto, é um espaço em evolução na forma como a Índia e a China constroem essa relação juntas. Isso definirá muito de como a Ásia se relaciona consigo mesma. Pelas minhas próprias conversas com estudiosos ao redor do mundo, especialmente do Sul global, todos dizem que se apenas a Índia e a China se derem bem, tudo funcionará bem para nós. Mas há limitações em termos de questões de soberania, tanto para a Índia quanto para a China. Não estou tomando partido aqui, mas essas são questões que eles precisam resolver. Se conseguirem fazer isso, então talvez haja algo reservado, espero que algo positivo, também para 2026. Sim, quero dizer, se Índia e China estivessem alinhadas, isso seria basicamente 3 bilhões de pessoas, mais de 1/3 do planeta na mesma sintonia. Anu, qual é a probabilidade disso acontecer? How likely is that? Well, first I would just want to say, give one bit of information Bem, primeiro eu só quero compartilhar uma informação que achei interessante.
Recentemente, a Índia suspendeu sua proibição de investimento direto chinês no mercado indiano, inclusive para contratos governamentais. Isso significa que a China agora pode fazer grandes investimentos e participar de licitações na economia indiana, o que representa uma grande mudança. Em segundo lugar, eles introduziram uma disposição para vistos eletrônicos para empresários chineses, de modo que eles possam simplesmente se inscrever online e entrar por algo em torno de 50 ou 60 dias sem qualquer problema. E a China fez o mesmo. Então é possível ver que, claro, no que diz respeito ao conflito de fronteira, essa é uma área sensível para a Índia, mas está melhorando muito lentamente. Houve mais de uma centena de reuniões entre os grupos de trabalho, mas a vontade política para um compromisso ainda precisa surgir. Houve algum progresso. O Sr. Modi foi a Tianjin para a reunião da OCS e também se encontrou com Xi Jinping em outros eventos, e ambos disseram que gostariam de ter relações melhores. Mas o comércio realmente cresceu, para mais de 100 bilhões de dólares com vantagem para o lado da China. Então veja, a Índia importa mais. A questão das relações econômicas entre Índia e China, que acredito formar a base material de todo o resto, é que grande parte da indústria indiana, até mesmo a farmacêutica, depende de precursores vindos da China. Então, se a Índia está produzindo muitos antibióticos e exportando-os para todo mundo, razão pela qual é chamada de farmácia do sul global, parte do material necessário para esses antibióticos vem da China. Assim, há uma dependência econômica em desenvolvimento, como acontece com os iPhones, ou, sabe, como todo mundo depende da China para ímãs e baterias, etc. Portanto, existe essa dependência, há um entendimento. Mas, ao mesmo tempo, há questões de ambos os lados que ainda os separam. Ainda assim, em plataformas internacionais, em instituições multilaterais, seja em relação ao clima, sanções ou questões específicas do terceiro mundo, há muita compatibilidade. Recentemente, por exemplo, apenas na semana passada, Israel e os Estados Unidos reconheceram a Somalilândia, o que significa uma separação da Somália, e a Índia emitiu uma declaração muito forte dizendo que a soberania e a integridade territorial da Somália não deveriam ser perturbadas. Não sei as palavras exatas, mas eles foram críticos tanto a Israel quanto aos Estados Unidos, mesmo tendo boas relações com Israel. Muitas vezes, eles têm sido bastante discretos em relação à questão de Gaza, ao mesmo tempo em que prestam assistência à OLP e a Gaza. Então, essa é a chamada política multivetorial deles, de um lado e de outro. Mas eles definitivamente têm o desenvolvimento muito em mente. O governo precisa entregar resultados em termos de desenvolvimento, sem o que qualquer governo na Índia estaria em uma posição fraca, assim como qualquer outro em qualquer lugar do mundo. Então, essas são as restrições que a empurram nessa direção e para a China também, em um momento em que eles enfrentam uma confrontação muito dura por parte do Ocidente. Mesmo que os Estados Unidos digam uma coisa, é possível ver uma divisão entre a União Europeia e os Estados Unidos até certo ponto, com Scholz indo a Pequim e Macron também. Não importa o que tenham dito, eles estão tentando construir algumas relações com a China que sejam independentes dos Estados Unidos. Portanto, a China é algo que não se pode ignorar. Eles são um fator, são uma força motriz no que está acontecendo e estão assumindo posições mais firmes. E acho que essa é uma das razões pelas quais talvez não vejamos um ataque ao Irã. Não sei, mas China, Rússia e outros têm resistido a isso. Com certeza. Mas acho que o que você disse é muito importante. Quero dizer, por um lado, o incentivo estrutural para mais relações Sul-Sul é bastante alto em termos de intercâmbio econômico e cooperação. E por outro lado, os europeus, bem, não há nenhum cenário razoável em que a China represente uma ameaça para eles.
e menos ainda a Índia. Então, de certo modo, devemos esperar que até os europeus acabem dizendo: ei, talvez precisemos conversar com Nova Delhi com um pouco mais de frequência. E talvez só para uma última rodada. Primeiro a Kanika e depois a Anu. Há algo que vocês gostariam de destacar desta discussão que considerem importante? Aí encerramos. Então, bem, só porque você mencionou os europeus e a União Europeia, desta vez, o chefe da OERE será o convidado de honra no desfile do Dia da República, que acontecerá na próxima semana, no dia 26. E há um grande acordo que deve ser firmado no dia 27, um acordo comercial entre a OMM e a Índia. Acho que já faz muitas décadas, se não anos, que isso está sendo preparado e finalmente está se concretizando, no sentido de que esses dois espaços, Europa e Índia, querem trabalhar juntos. Eles encontraram um terreno comum depois de muitos anos e muitas rodadas de negociação no ano passado. Então esse é um dos pontos em que a Europa, é claro, está buscando trabalhar com a Índia. Mas outra coisa que eu gostaria de mencionar é o envolvimento da Europa com a China. É um cenário complicado, porque a Europa pode não ter um problema direto com a China, mas por causa de seus próprios vínculos com o G7 e com a OTAN, acho que houve muito mais fatores moldando a forma como ela se envolveu com a China. Mas com o conflito entre Rússia e Ucrânia e o comportamento de Trump, muda-se muito a maneira como a Europa ou a União Europeia vai agora encarar a China, que na verdade já se afastou da Rússia neste momento. Portanto, é uma história de sucesso para eles, em termos de como constroem essa relação, porque a Europa também tem uma população envelhecida que precisa encontrar soluções para muitos outros aspectos de seu engajamento. E há ainda o problema migratório vindo da África e da Ásia Ocidental. Assim, essas questões acabam determinando muito mais como ela vai estruturar seu engajamento, em vez de seguir a forma como a OTAN e o G7 encaram os problemas globais atualmente. E Anu, a última palavra é sua. Sim, é isso mesmo. Acho que o acordo de livre comércio entre a Índia e a União Europeia finalmente será assinado. Está em negociação há mais de 12 anos. Eles não conseguiram chegar a um acordo, especialmente na área da agricultura. Quer dizer, é óbvio o motivo, ambos os lados precisam proteger seus agricultores. Então, talvez eles tenham encontrado um caminho intermediário. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas estou ansioso para ler nas entrelinhas o que realmente vai surgir disso. O chanceler alemão esteve aqui recentemente e vários acordos de cooperação foram assinados. No que diz respeito à Índia e à União Europeia, eles nunca tiveram realmente nenhum conflito em suas relações, exceto na época em que a UE, sob certa pressão, tentou fazer com que a Índia se afastasse da Rússia, o que simplesmente não é possível para a Índia. Eles não farão isso. Tem sido uma relação estável desde a década de 1950. Agora estão comemorando 70 anos de laços. E quando o Sr. Putin veio, eles assinaram uma série de acordos e tratados, incluindo a produção conjunta de vários tipos de equipamentos militares, além da abertura do comércio e de outras áreas de cooperação. Não há tempo para entrar nesse assunto agora, mas acho que já discutimos isso antes em uma das nossas reuniões bilaterais. Então é aí que estamos. É uma situação geopolítica interessante que está se desenrolando e a Índia parece estar encontrando seu caminho através dela. Pessoalmente, sou bastante crítico quando eles não há posição firme sobre Gaza ou a Venezuela, mas consigo entender o motivo. O fato é que o esfriamento das relações com os Estados Unidos os tornou um pouco mais independentes novamente, porque estavam começando a se inclinar demais para a dependência dos Estados Unidos. Mais do que seria saudável para um país não alinhado, ou mesmo que não se chame assim, estrategicamente autônomo e multipolar, comprometido com esse tipo de ideia. E um país que precisa ser líder em normas.
Sim, e eu recomendo que todos observem e estudem o que a Índia está fazendo, porque é, na verdade, um dos estudos de caso mais importantes desse mundo multipolar em desenvolvimento. Gostaria de agradecer a vocês duas pelo tempo e pelas reflexões. Anuradha Chenoy e Kanika Raka. Muito obrigado por hoje. Thank you for today. Thanks, Pascal. Obrigado, Pascal. Thanks, Bakanika. Kanika. Tchau, tchau. Thank you, ma'am. Bye-bye.